Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear. Olá, no programa Alô Doutor de hoje nós vamos tratar de um tema importante, o câncer de mama, aproveitando a proximidade do Outubro Rosa. Nós vamos conversar com a médica oncologista, a doutora Fernanda Chaves, ela que é médica da CON e do Hospital São João de Deus. O programa Alô Doutor começa agora. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família, com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão Odontológico Internacional pertinho de você. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Olá, bom dia para você que está conosco, nos prestigia, nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. O programa Alô Doutor completa 10 anos neste ano, informando sempre com responsabilidade ética a todos os seus telespectadores. Hoje nós vamos tratar de um tema importante, o câncer de mama, e está conosco a doutora Fernanda Chaves. Ela que é médica hoje do Hospital do Câncer, no Hospital São João de Deus, e também é prestadora, né, de serviço, contratada pela CON em Divinópolis. Não é isso, doutora Fernanda? Isso mesmo. Bom dia, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Muito bem. Você é de onde? Eu sou de Montes Claros, norte de Minas. Montes Claros, no norte de Minas, né? E está há quanto tempo já na nossa região? Há um ano, quase um ano e meio. Há um ano e meio, né? É, isso. Muito bem, doutora Fernanda. Esse é um tema sempre pertinente, né? Falar Com sobre certeza. o câncer de mama, não é isso? Extremamente importante, né? No Brasil é uma doença altamente prevalente. É uma doença importante que, infelizmente, tem levado muitas mulheres ao óbito, né? Eu gostaria que você começasse falando para a gente, alertando as mulheres, né? E orientando sobre a questão do diagnóstico, que é sempre bom a gente falar sobre isso. Então, Davi, existe hoje no Brasil programas de rastreamento para câncer de mama. Qual que é a importância disso? A importância disso é fazer o diagnóstico precoce da doença, certo? Então, existem recomendações gerais para a população geral de, primeiro, se fazer o autoexame e, segundo, de fazer a mamografia, principalmente para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, né? Certo. Essa questão do rastreamento, dos nódulos, isso sempre preocupa a mulher, ter que ir
para fazer o exame, fazer o rastreamento? Quer dizer, a gente sabe que o melhor é sempre prevenir, né? Sim, sem dúvida. O tratamento do câncer de mama avançou muito nos últimos anos e vem avançando dia a dia. Mas todos esses avanços não substituem de forma nenhuma o diagnóstico precoce para a gente tentar apanhar a doença, vamos dizer assim, numa fase inicial em que a paciente tem maiores chances de cura. Então, o diagnóstico, preferencialmente, ele vai se dar nesses programas de rastreamento. E, às vezes, pode acontecer de a paciente mesmo notar no autoexame da mama alguma nodulação. Tá. Né? Esse programa de rastreamento que você diz, ele começa a partir de quando, doutora Fernanda? Então, para a população geral, a recomendação é se fazer uma mamografia, pelo menos bianual, a partir dos 40 anos de idade, certo? Existe uma população pequena em que a chance do câncer de mama é maior por conta de uma história familiar, mas isso corresponde ao menor número de pacientes, corresponde a cerca de 5% das pacientes, aquelas que têm uma história familiar e às vezes síndromes genéticas. Essas pacientes, então, devem começar a monitorização um pouco mais cedo, ali a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos, né? Os nódulos, o aparecimento do nódulo, né? Ele sempre assusta. O nódulo já é propriamente o início de um câncer? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Inclusive, na mamografia, existem cistos, existem, às vezes, calcificações, existem os nódulos benignos também, né? Quando a mulher percebe uma nodulação na mama, isso não quer dizer necessariamente que ela tem um câncer, né? O que quer dizer é que ela tem um nódulo que precisa ser olhado com o máximo de urgência. Tá. E acompanhado, né? Muito bem. E eu gostaria que você falasse também, dentro desse programa de rastreamento, né? Quais são os procedimentos para a mulher começar esse programa o quanto antes, esse programa de rastreamento? Aonde ela deve ir, qual médico ela deve procurar, primeiramente? Sim, no Brasil, os programas de saúde primária, né, os postos de saúde, os programas de saúde da família, eles estão adequados para iniciar esse rastreamento. Então, a paciente ela pode fazer uma mamografia no Sistema Único de Saúde, lá no seu bairro, através do programa de saúde da família. E aí, a depender da alteração que vier nesse exame, ela vai ser encaminhada para um especialista. No caso, o mastologista. Tá, então, o primeiro passo é procurar um mastologista. O primeiro passo é procurar o serviço de saúde básica, atenção básica, né? Na atenção básica, o clínico lá, o médico de saúde da família, ele mesmo pode solicitar a mamografia. Ok. Né? Vamos falar, né, entrar aqui dentro do tema epidemiologia, né? Sim. Gostaria que você destacasse para mim os tipos de câncer mais comuns nas mulheres. Então, o câncer de mama, ele é o tipo de câncer mais incidente na mulher. Hoje o tipo de câncer, câncer de mama é prevalente. É prevalente. E é a segunda causa por morte por câncer em mulheres. Só perde para o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, proporcionalmente, tem um número maior de óbitos do que o câncer de mama. Mas a incidência da doença é muito grande. No Brasil, a gente pode falar aí em cerca de 50 mil casos por ano. 50 mil casos novos por ano? Por ano. O surgimento da doença? O surgimento da doença. Olha só. Então, é uma doença altamente incidente. Essa estatística é do Brasil? Você comenta, né? Ela é do Brasil. É do Brasil. Quando você fala do segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres? Não, isso aí é um dado geral. Um dado geral. Isso é mundial? Mundial. É o segundo maior causa de morte por câncer entre as mulheres, né? Isso. Olha só. E o fator idade influencia, doutora Fernanda? Sim, o câncer de mama ele é mais incidente nas mulheres a partir de 40 anos de idade, certo? Na verdade, de uma forma geral, a gente pode dizer que quanto mais idoso, maior chance o paciente tem de ter algum tipo de câncer. No caso do câncer de mama, é incomum que a doença surja antes da idade de 40 anos, certo? É porque muitas relacionam o câncer de mama até com o anticoncepcional, né? A gente ouve falar isso.
Tem algum estudo que comprove alguma coisa nesse sentido? Não, não tem. Não? Na verdade, assim, o raciocínio é o seguinte, o câncer de mama, ele é hormônio estimulado. Então, as pacientes que ficaram mais tempo expostas ao hormônio que a gente produz, o estrógeno, a progesterona, elas têm uma chance maior de ter câncer de mama. Só que o anticoncepcional é uma dose muito baixa. Uma dose pequena que só serve para inibir a nossa ovulação, né? Então, é uma dose baixinha que a mulher usa ali continuamente. Então, não existe nenhum estudo que comprove que o uso de anticoncepcional via oral promova o câncer de mama. Aí são outros fatores. Aquela mulher que nunca teve filho, aquela mulher que nunca amamentou, ela estaria mais exposta. Ok. Certo? Como é que é esse estudo que diz que quanto mais filhos a mulher tiver, mais protegida ela está do câncer de mama? Por que isso? Na verdade, é justamente por isso. Porque quanto mais exposta à produção de estrógeno e progesterona, mais, principalmente a produção de estrógeno, mais a mulher está propensa a formar uma nodulação maligna na mama. Certo? Quando a gente está grávida, esses hormônios eles ficam, vamos dizer assim, escondidos. Ou quando a gente está amamentando também. Então, as mulheres que a gente chama de nulíparas, aquelas que nunca tiveram filhos, né, elas teriam uma chance maior. Tá. O cigarro, qual é a relação do cigarro com o câncer de mama? Tem alguma relação? Tem uma relação importante. É? É um fator ambiental extremamente importante. Está envolvido aí em vários tipos de cânceres, intimamente ligado ao câncer de pulmão, mas também o câncer de mama também é mais incidente nas mulheres tabagistas, com certeza. Muito bem. Eu gostaria que você falasse sobre a paciente jovem, né? Os casos estão aparecendo em pacientes mais jovens. Isso é uma tendência? Por que isso tem acontecido? Como eu sou oncologista, eu estou num ambiente que é um pouco viciado, né? Então, eu acabo vendo muitas pacientes jovens, infelizmente, com câncer de mama. O fator genético está associado, né? Então, aquelas pessoas que têm parentes de primeiro grau, mãe ou irmã principalmente, com câncer de mama, elas podem ser portadoras de algumas síndromes genéticas, especialmente algumas mutações. A gente tem algumas mutações específicas, por exemplo, mutações no gene que a gente chama de BRCA, que promove uma maior chance de câncer de mama nessas mulheres. E aí, geralmente, a gente vai ter mulheres mais jovens. Um caso emblemático, e aí que surgiu mundialmente, e que trouxe bastante polêmica e discussão, foi o caso da Angelina Jolie. É um caso que todo mundo tomou conhecimento, né? A mãe dela teve câncer de mama, faleceu jovem, e ela era portadora de uma mutação desse gene, o BRCA. E aí, por isso, ela tomou todas aquelas providências que a gente ficou sabendo. Muito bem. Olha, nós vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com a médica oncologista, ela que faz parte ali do Hospital do Câncer, né, anexo ao Hospital São João de Deus, inserida na ACOM, a doutora Fernanda Chaves, que é de Montes Claros, mas já está trabalhando em Divinópolis há mais tempo e atende hoje ali, né, repito, dentro do núcleo do Hospital do Câncer. Já já a gente volta, não sai daí com esse tema importante que é o câncer de mama. Já já a gente volta. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Conheça a Imunimax, sua nova clínica de vacinação em Divinópolis. Estacionamento próprio, brinquedoteca, ambiente climatizado, equipe altamente qualificada. Tudo cuidadosamente preparado para atender você e sua família com toda a segurança, conforto e atenção. Afinal, cuidar da saúde é fundamental. Venha conhecer nosso espaço. Rua Paraíba 656, no centro de Divinópolis. Imunimax, mais saúde, mais vida para todos. Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear.
Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos, me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar. Agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Muito bem, estamos de volta e hoje tratando de um tema importante aqui no Alô Doutor, o câncer de mama. E recebendo aqui a médica oncologista, a doutora Fernanda Chaves, que atendeu prontamente o nosso convite e fala sobre esse tema hoje. Quero enviar o meu abraço aqui a toda a equipe lá da ACOM, dentro do Hospital do Câncer, ao meu amigo, doutor Rony Quirino, e a toda a equipe, né, doutora Fernanda? Quem mais está lá junto com vocês, entre os médicos? Então, estamos iniciando e formatando uma equipe nova, junto com o doutor Rony, né, que é o desbravador aí de todo esse processo, né? O fundador da ACOM, que é a nossa grande parceira, uma instituição, não é uma instituição, né? Mas é uma ONG super séria, que está sempre nos apoiando, oferecendo todo o suporte necessário para os pacientes e para nós também como profissionais, né? E aí, então, a gente está lá hoje com a doutora Sabrina, a doutora Luana e o doutor Claudemiro, além de mim e do doutor Rony. Somos 5. Então, uma equipe nova, né? Uma equipe jovem. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho, nós falamos no primeiro bloco aqui sobre essa questão dos fatores ambientais, nós falamos sobre o tabagismo, né? Mas gostaria que você continuasse falando sobre esses fatores ambientais e genéticos, né? Dentro dessas causas aí do câncer de mama, a obesidade, o tabagismo e a exposição hormonal também. Sim, então a gente falou do tabagismo, né? A obesidade também é um fator ambiental extremamente importante, ele também está ligado à exposição hormonal. Então, as mulheres obesas, elas acabam produzindo perifericamente uma quantidade maior de hormônio, que também pode estimular a formação de um tumor maligno na mama, certo? Então, manter hábitos de vida saudáveis, não fumar, não beber e, né, manter uma atividade física, não ser sedentário, uma boa alimentação, tudo isso são fatores que nos protegem contra vários tipos de câncer e também contra o câncer de mama. O fator emocional, o que você tem observado, ele é um fator que pode desencadear também um tumor, doutora Fernanda? Desencadear é muito difícil a gente comprovar isso, né? Não existe E como você disse, a oncologia especialmente é uma ciência muito bem estudada. E apurada, né? E apurada. Mas talvez possa predispor, assim... É difícil de afirmar isso também. Eu acho que o fator emocional, ele está principalmente ligado a como que a pessoa vai encarar a doença. Manter a positividade, aproveitar esse momento da doença para poder descobrir as pessoas que amam, as pessoas que estão por perto, os amigos de verdade. A gente tem que extrair desse momento, às vezes muito difícil, essa coisa boa que é o amor das pessoas que nos rodeiam, né? E encarar tudo com positividade, que com certeza o processo vai ser bem mais tranquilo. Você disse que são 50 mil novos casos por ano, né, de surgimento da doença. Esse dado é do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, né? Vamos falar desses exames que podem ser feitos. O autoexame
ele é muito bem divulgado. As mulheres fazem da maneira correta o autoexame, doutora Fernanda? Então, na verdade, o autoexame, ele não tem, assim, uma forma, vamos dizer, padrão. Qual que é a importância do autoexame? É a mulher, na verdade, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mama. A gente tem o ciclo menstrual e durante esse período existem alterações que são fisiológicas na mama. Então, no período que a gente está menstruada, a mama fica mais túrgida, mais endurecida, e essas são alterações normais, naturais da mulher. Então, se a mulher ela se palpa, se conhece, ela vai saber que isso é normal, e quando aparecer o que for anormal, ela vai saber detectar. Tá, então, ok. por isso que o autoexame ele é importante. Aliado à mamografia? Sim. Porque não é só o autoexame? Não é só o autoexame, porque, veja bem... A mamografia uma vez por ano? A partir de quando? A partir dos 40 anos. Uma vez por ano? Tem algumas mulheres que podem fazer até bianual, de 2 em 2 anos. Isso vai depender das alterações que vierem na mamografia. Mas, de modo geral, acaba se fazendo anualmente. Veja bem, o autoexame ele vai detectar algum nódulo. A mamografia ela é importante porque ela pode detectar o câncer de mama, que inclusive ainda não é palpável. Então, ele é uma forma de diagnóstico ainda mais precoce que o próprio autoexame. Olha só. Vamos falar dos tratamentos, né? Sim. Ou do tratamento, as modalidades de tratamento hoje. Está sendo possível cada vez mais curar o câncer, doutora Fernanda? Sem dúvida. Sem dúvida. Qual que é hoje o índice de cura? Eu diria a expectativa? Sim, câncer de mama eu diria que está na casa aí dos 80%. Dos 80%? Sim. E isso quando o diagnóstico precocemente? Principalmente quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue esse índice, vamos dizer assim, né, de cura. Como eu disse, como eu sou oncologista, a gente acaba vendo, infelizmente, também casos muito graves, casos avançados. E tem características da própria doença que, às vezes, são devastadoras ou, assim, muito graves, que a gente, às vezes, não consegue acompanhar com o tratamento. Mas, em geral, o câncer de mama diagnosticado precocemente, ele é completamente curável. Inclusive, quando ele é diagnosticado mais precoce, os tratamentos são menos invasivos, menos duradouros, menos dolorosos, né? Às vezes, a paciente ela pode ficar curada com uma cirurgia simples da mama, uma cirurgia que, inclusive, a gente chama de conservadora, não vai mutilar a paciente, com a radioterapia. O que seria essa cirurgia simples, conservadora? É uma cirurgia que não vai fazer, não vai retirar a mama toda. Né? Às vezes pode retirar uma parte da mama? Pode retirar uma parte da mama. E assim a paciente pode também, em muitos casos, ficar curada. Tá. Né? Então, quanto menor o nódulo, maior a possibilidade disso acontecer. E aí a paciente, por exemplo, pode fazer um tratamento complementar, às vezes só com radioterapia, que é um tratamento também seguro, tranquilo de ser feito, geralmente não tem efeitos colaterais graves, importantes. E a depender das características da doença, a paciente pode ser tratada também com hormonioterapia, que é um tratamento que se faz com um comprimidinho por dia, num prazo de, no mínimo, 5 anos. Tem a quimioterapia também, que é necessária também em muitos casos, mas que hoje, diante da qualidade dos medicamentos que a gente tem disponíveis para evitar efeitos colaterais, graças a Deus, a maioria é bem tolerada, é bem vivenciada pela mulher. A quimioterapia ela é indicada, doutora Fernanda? Quais casos? Geralmente são em casos em que o paciente tem tumores maiores, né? Quando esse tumor ele é, às vezes, muito grande e geralmente maiores do que 5 centímetros, ou às vezes a paciente tem a mama muito pequena, a gente opta, por exemplo, por fazer uma quimioterapia prévia ao tratamento cirúrgico, porque isso vai proporcionar uma redução do tumor e, às vezes, depois desse tratamento com a quimioterapia, a gente pode fazer até a cirurgia conservadora. Pode poupar a mastectomia radical, que seria retirar a mama toda. E em alguns casos também que a paciente vem já operada, dependendo dos fatores de risco que essa doença tem, e isso é detectado através de exames, da própria biópsia, de exames complementares,
a gente vai detectar alguns fatores de risco e quanto maiores são os fatores de risco, mais necessidade aquela paciente tem da quimioterapia. Em média, esse tratamento dura quanto tempo? Isso varia, é muito variável? Varia, mas eu diria que de 4 a 6 meses. Um tratamento que você faz como complementação da cirurgia, por exemplo, ou o tratamento que você faz prévio a uma abordagem cirúrgica, dura em torno de 4 a 6 meses. Tá. A quimioterapia, né? A quimioterapia. Isso, aí vai ter a cirurgia, tem a radioterapia não passa de um mês e meio. E a hormonioterapia, que é um tratamento tranquilo, isso também não é indicado para todas as pacientes, mas para a maioria delas. É um tratamento que se faz com o uso de um comprimido por um período de, no mínimo, 5 anos. Em alguns casos, tem indicação de usar por mais tempo. Muito bem. Vamos falar de prevenção, doutora Fernanda. A gente sempre gosta de falar de prevenção, diagnóstico, tratamento, mas prevenção é sempre o melhor remédio, né? Com certeza. É o que eu disse antes. A oncologia, a medicina, ela tem avançado absurdamente nos últimos anos com relação aos tratamentos disponíveis. Porém, nada disso substitui o diagnóstico precoce e para a gente poder obter o sucesso aí no tratamento do câncer de mama, certo? A gente já falou de muitas coisas aqui, mas é bom a gente reforçar. Então, além dos cuidados como o autoexame e a mamografia, os exames médicos, né, periódicos que a mulher tem que fazer, todo um conjunto de fatores vai contribuir para que a gente previna a doença ou então que a gente descubra essa doença mais precocemente. Aí manter atividade física, alimentação saudável, não fumar, não beber, tudo isso. Esse número eu quero frisar aqui novamente, 50 mil novos casos por ano, né? A nossa região centro-oeste, toda a demanda hoje está sendo trazida para o nosso Hospital do Câncer, doutora Fernanda? Ou quais são as outras opções aqui que o paciente consegue ter? A opção aqui na nossa região realmente é o Hospital do Câncer. Sim. É a ACOM, né? A ACOM ela é uma porta, né, de entrada e para os pacientes da nossa região, uma porta de entrada extremamente importante. E a gente tem abraçado, vamos dizer assim, 90% dos casos. 90% dos casos, né? Acredito que sim. Muito bem. Doutora Fernanda, eu quero aqui agradecer muito a sua presença no programa Alô Doutor, aqui pela TV Alterosa, conversando com os nossos telespectadores de toda a nossa região, 61 cidades, né? E as suas considerações finais, por favor, sobre a nossa entrevista de hoje. Algo que ainda não foi falado, se quiser complementar, esse é o momento. Joia. Não, eu quero agradecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Nunca é demais a gente estar falando sobre o tema. Esse Outubro Rosa está aí para lembrar as pacientes da importância de se cuidar, de prevenir, de fazer o autoexame, de fazer a mamografia, de fazer os seus exames médicos periódicos, né? E para a gente ter uma mulher saudável na sociedade que tem um papel tão importante na nossa sociedade. Obrigado. Agradecer e enviar um abraço para a minha equipe. Ok. Tá? Para o Dr. Rony, para os meus colegas e para todo o pessoal da ACOM, nossa grande parceira. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela sua presença. O programa sempre estará à sua disposição de toda a equipe lá, do Dr. Rony, Obrigada. Da ACOM, do Hospital do Câncer, esta causa que a gente apoiou e apoia, né, desde o início, né? Muito obrigada. Quando surgiu a proposta ainda da construção do hospital. A gente precisa do apoio de todos os lados e de toda a sociedade, Obrigado com certeza. pela sua presença, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. Olha, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Pará de Minas, São Roque de Minas e também Itaúna. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor, oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos, padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.